Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência. De todos os paralelos entre Jesus e Tito Flávio, o que mais conecta a família flaviana aos evangelhos é, sem dúvida, quem são os 144 mil escolhidos. E eles cantaram como se fosse um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém poderia aprender esse cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não foram contaminados pelas mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vai. Estes foram comprados dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Né? Dentro da escatologia preterista, meu mano Francis, eu fazia um tremendo uma salada de frutas com isso aqui, cara. Um malabarismo sem tamanho, meu mano. Porque realmente é muito complicado, cara. E essa ideia, né, que você e o Scania montou aí, na questão dos flavianos, eu não vejo nenhum outro argumento, nenhuma outra ideia, né, interpretativa que venha dar mais sentido. E a galera vai ver. Nós, com certeza, vamos ver aí na prática. Vamos lá. Olha só, hein? Vamos lá. Existem várias interpretações teológicas sobre o assunto, onde os estudiosos alegam que se trata de um número não literal, mas apenas uma metáfora. Porém, existe uma interpretação baseada na história, com provas e evidências literais, sobre quem seriam os 144 mil. Para compreendermos o significado dessa passagem, partimos do pressuposto que os evangelhos foram escritos pela família romana dos Flavianos e se refere à guerra entre Roma e Israel no ano 70 na Era Comum. O pai, Deus, seria Vespasiano e o cordeiro seria o seu filho Tito Flávio. Vamos lá, continuando. Essa é a linha de investigação da multiversal flaviana. Interpretamos os textos dos evangelhos nos baseando na descoberta de Joseph Attiel, onde o autor descobriu os paralelos entre o ministério de Jesus e a campanha militar de Tito Flávio. Para desvendar esse enigma deixado pelo autor do livro Revelação, vamos usar elementos históricos para provar que os 144 mil escolhidos do Apocalipse seriam os soldados das legiões romanas de Vespasiano e Tito Flávio. E aí, meu mano Francis, quer falar alguma coisa aí? Pois é. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente tinha certeza que isso tinha a ver com os flavianos, a gente começou a tentar... Primeiro, a gente interpretou as passagens ali, né? A gente vai estar explicando isso, sobre por que os escolhidos foram comprados, né? Tudo isso. A gente percebeu que se tratava dos soldados romanos, né? Então, esse foi o primeiro ponto. E aí, a gente precisava de dados históricos para provar essa nossa teoria, né? E aí, a gente foi buscar isso em autores antigos ou algum historiador contemporâneo que escrevesse sobre o Império Romano, né? Porque a gente sabia que tinha a ver com Legião Romana, tudo isso. Então, a gente foi atrás de livros, de historiadores que nos dariam esses dados, né, para a gente poder comprovar isso de modo literal. E foi isso que a gente fez. A gente pesquisou e a gente encontrou esses números e aí não teve jeito. A gente conseguiu descobrir esse enigma que vem há séculos intrigando teólogos, historiadores, estudiosos aí. Show de bola, vamos lá. Aí depois ele vai dizer aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. E eles cantaram como se fosse um cântico novo diante do trono
e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra, tá? Lembrando, galera, que essa palavra terra aqui, o meu mano Scania pode até confirmar aí, é a palavra guê. Não é isso, Scania? No grego, significa território demilitado. O autor diz que os escolhidos cantavam um hino que apenas eles sabiam cantar. Todos os judeus sabiam os hinos de sua religião, porém os soldados romanos possuíam hinos que apenas eles sabiam e usavam durante suas viagens e treinamentos. O autor também diz que os escolhidos... Então, essa é interessante porque, assim, os soldados romanos, isso tem alguns filmes, né? Eles têm aquela canção, você tem isso aí, por exemplo, você tem os soldados de hoje, né? Eles tiraram dos romanos isso, né? De cantar, os romanos gregos, né? Que durante a caminhada deles, eles cantavam, né? E aí, por que só eles sabem esse cântico? Porque é um cântico de soldados romanos, não é um cântico religioso, um cântico civil. Né? Por que só eles sabiam? Né? Porque não se trata de um cântico, um hino religioso. Né? Era um hino militar. Tá? Então, está falando aqui de militares. E aí ele vai falar de comprados, quem foram comprados da terra. Isso também é importante. Os comprados da terra, porque Cristo compraria os escolhidos. Teologicamente, isso parece não fazer sentido, mas historicamente podemos saber o significado. Né? Vamos lá. Estou aqui, ó. O Império Romano costumava comprar os soldados de várias nações e tribos. Temos um relato sobre isso através do historiador romano Tácito, onde ele vai dizer o seguinte: além disso, havia o ditado de Galba, no sentido de que ele costumava selecionar, não comprar seus soldados. Esse Galba aqui é um daqueles 3, né? O Galba, Otton e o Vitélio, o Francis? Isso mesmo. Aqueles que não receberam legitimidade como imperadores, né? Na época, na transição entre o César Nero e o Vespasiano, né? Na guerra... Os 4 imperadores. Foi na Guerra Civil, né? 69, época, né? Que os 3 caíram. Quando houve aquela guerra civil lá entre eles lá. Galba no sentido de que ele costumava selecionar, não comprar seus soldados. Uma expressão honrosa no interesse do Estado, mas perigosa para si, pois tudo ou mais estava em desacordo com esse padrão. Ou seja, ele estava adotando aqui, né, uma coisa que não era um costume do próprio Império Romano, né, o meu mano Francis. Isso aqui tem a ver com por que o JC precisaria comprar pessoas da Terra. O que ele quer dizer com comprar? Comprar é isso. Os soldados, eles eram comprados de várias... eles tinham os soldados que eram de Roma, e aí eles compravam, né, pessoas de outras tribos, né? Então, esses são os comprados. Né? Porque isso ninguém explica para vocês, né? Por que foram comprados da terra, né? Por que precisaria comprar? Tá? Então, a gente está mostrando aqui. Aquele cara lá perguntou de onde que a gente tirou essas besteiras que a gente está falando aqui, né? Tem alguma evidência histórica, né? De onde vocês tiraram? Está aqui, ó. A gente tirou, se baseou nisso aqui, ó. O comprar é disso aqui, tá? A nossa pesquisa, na verdade, o que a gente está colocando aqui, que são os 144.000, é a minha visão e do Scania, tá? Não tem nenhum. Se você fala assim, eu só acredito se tiver um historiador que comprove isso. Você não vai encontrar ninguém, tá? Então a gente está mostrando aqui certas coisas, a gente está se baseando aqui em estudos históricos para provar certas partes da nossa pesquisa, tá? Mas o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje aqui é uma pesquisa minha e do Scania. Você não vai encontrar nenhum historiador, nem os pica da galáxia aí, o Richard Carrier, Bart Ehrman, nenhum deles vai contar essa história para vocês, tá? E a gente está trazendo para vocês aqui, se baseando em certos pontos para mostrar de onde a gente
como que a gente conseguiu descobrir isso, tá? O 144. Então, aqui, o autor do Apocalipse está falando aqui, os 144 mil foram comprados da terra. Então, a gente está usando aqui um historiador, Tácito, né, está escrevendo no século II, e ele fala aqui que o Império Romano, a legião, costumava comprar seus soldados. Então, os que foram comprados aqui são os soldados romanos, tá? É isso. Esses são os que não foram contaminados. Cadê? É isso beleza, já li ali, tá, né? Aí vai dizer, esses são os que não foram contaminados pelas mulheres, pois são virgens. Vamos lá. Então, aqui o autor... Ele está falando aqui, ó. Ele está falando que eles não foram contaminados por mulheres, eles são virgens. Né? E aí aqui a gente explica o significado disso. Aqui o autor nos informa algo um pouco estranho. Ele diz que os escolhidos não foram contaminados por mulheres e são virgens. Se levarmos isso literalmente, né, ou seja, seria ali ao pé da letra, né, Francis? No reino dos céus não haverá mulheres e nem casados, mas apenas homens solteiros e virgens. Afinal, qual o sentido de Jesus levar para seu reino apenas homens virgens e não mulheres e crianças? E realmente não faria nenhum sentido, seria sem pé, sem cabeça. Você percebe o problema desse... É um tremendo problema, né, cara? Não vi ninguém tentar explicar isso. Né? E como que vai explicar isso aí? Diz aí para mim, Francis. Como? Sim. Porque o sentido aqui de contaminado é que tudo bem que a gente sabe que os soldados eles faziam, não é que eles eram virgens, né? Eles tinham relação, né, com prostitutas, essas coisas, mas eles eram proibidos de se casar, né? E mais para frente vai falar sobre isso, né? Vamos lá. O historiador Stephen Dando Collins, né? Escreveu o seguinte sobre os soldados romanos. Os legionários não tinham permissão para se casar. Os recrutas que eram casados no momento da inscrição tiveram seus casamentos anulados e tiveram que esperar até que seu alistamento expirasse para casar oficialmente. Embora na prática houvesse muitos seguidores no acampamento e muitos relacionamentos de fato, né? O Dandon Collins, ele explica isso, né? Então, exatamente isso aí que você falou. O cara estava querendo saber de onde tira isso. Então, por exemplo, isso aqui a gente tirou. Stephen Dando Collins, Legends of Rome, Definitive. Então, a gente se baseia, não é? A gente não está tirando isso aqui da piroca da cabeça, tá? A gente não está inventando nada aqui. A gente tem um objetivo, a gente sabe o que é, né, do que se trata, e a gente foi atrás de dados, né, de historiadores para comprovar aquilo que a gente já sabia, tá? Tem mais uma informação que a gente está passando aqui. Da onde a gente tirou essa aqui, que os escolhidos, eles eram virgens e não foram contaminados, né? Então, é sobre isso aqui que ele fala. Francis, eu pensava que você, Scania, aí, montando esse PDF, aí vocês ficavam recebendo os espíritos, cara, ficava lá. Ai, papai. Coloca aquele copinho de água na mesa, né, e fica ali, dá as mãos. Deixa eu botar aqui, pronto. Está nos dizendo, estou aqui, galera, é que os soldados romanos eram proibidos de se casarem e os que estavam casados tiveram que cancelar o casamento. Temos aqui uma prova histórica nos apontando para os soldados romanos com os que não foram contaminados pelas mulheres. Correto? Aí depois vai falar aqui, vai ter uma outra referência aqui, ó. Esses são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vai. Estes foram comprados dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Seguir o Cordeiro, aonde ele for, era algo intrínseco à disciplina e juramento dos soldados romanos. Antes de ingressar nas legiões, os homens faziam um juramento de lealdade, onde, se por acaso
o soldado fugisse de uma batalha, ele era executado. O sacramento militare, também como militum ou militia. Como é que é? Militia. Como é que é isso aqui, Ovo? Eu não manjo muito de latim, não. Ah, Vai beleza. para frente, Então, deixa o latim aí. vamos lá. Era o juntamento, Militei. era o militar, né? É. Era o juramento feito pelos soldados em juramento de lealdade ao cônsul na área publicana ou posteriormente ao imperador. O sacramento, no que diz respeito à lei aos militares, indica a base religiosa para essas instituições. E aí, meu mano Francis, meu mano Scanner, alguma coisa aí sobre isso? Fala, Scania. O Scania é militar, Tô aí ouvindo, ele pode falar. manda bem. Ô, Scania, você é militar, você manda bem. Fala aí, meu mano Scanner, para a galera entender legal isso aí. Ó, ele está falando aqui de primícias, né? Primícias seriam os jovens, né? Por exemplo, eles eram contratados, tipo, com 16 anos, 18, eles já começavam a participar do exército. Então, quando ele fala primícias, seriam isso, né? Seriam os primeiros jovens, né? Que eles entram. Então, eles passam 25 anos na legião. E os primeiros, eles começam com essa idade, 16, 18. Então, quando ele fala as primícias para Deus, Deus, no caso, Vespasiano, e o cordeiro seria Tito Flávio. Né? E quando ele fala que segue o cordeiro onde ele vai, era exatamente isso. Então, assim, o general está indo, ele tem que seguir o general, onde ele vai. Ele faz um juramento e ele não pode se recusar a uma ordem, né, do general. Então, é isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Novamente, você tem uma imagem de militares aqui. Né? O autor do Apocalipse ele está se referindo a soldados romanos, que tem que seguir o cordeiro como general, e as primícias, né? Esses foram comprados novamente, né, dentre os homens. Né? Você se pergunta por que JC ia comprar pessoas. Né? Isso não faz sentido você comprar. Mas quando você encaixa a teoria flaviana aqui, que você tem certeza que isso aqui se refere aos soldados dos flavianos, comprados, como a gente já explicou, o exército romano ele comprava as pessoas, né, os soldados. Comprava as pessoas de várias tribos. Pode continuar. O texto do juramento foi registrado por Vegetius. É essa a palavra aqui, Vegetius? Isso, Vegetius. Mas os soldados juram que executarão fielmente tudo o que o imperador ordena, que nunca abandonarão o serviço e que não procurarão evitar a morte para a República Romana. A gente tem até aquela passagem, né, meu mano Francis, que veio à minha cabeça aqui, né, onde o próprio Jesus vai falar ali em um dos evangelhos, que é para eles calcularem, né, carregue a sua cruz e me acompanhe, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai achar. É onde ele fala, né? Aí depois ele vai dizer o que adianta. A gente vai explicar isso, tá? O significado dessa cruz. Acho que até mostrei já para você lá no grupo lá a mochilinha dos soldados com a cruz, né? Isso para uma próxima live, né, Francis? A gente vai em uma próxima qualquer aí, não nessa, mas a gente vai explicar isso também, tá? Beleza. Então vamos lá. A questão dos escolhidos serem comprados, eu já expliquei acima e fica claro que não faz sentido Jesus Cristo comprar os seus escolhidos. Isso é relacionado claramente aos soldados do imperador Vespasiano e Tito. Já as primícias para Deus e para o Cordeiro seria referente à idade dos soldados. De acordo com os historiadores, os homens se alistavam nas legiões romanas entre 16 e 20 anos de idade. Né? Foi o que você acabou de mencionar, né, Francis? Uhum. Aí aqui você vai... Aqui tem a especificação, né? Ele deixou claro lá que são virgens e não tiveram comprometimento com mulheres, ou seja, ele está deixando claro que são apenas homens. Né? Então, isso aqui já comprova. Né? Soldados romanos se alistando. Não tem nenhuma mulher se alistando. Né? Uhum.
E que, inclusive, ainda faz o paralelo àquela questão que a gente já trouxe, né? Dos pães e dos peixes, né? Do milagre. Uhum. Daquela fileira da questão de mandar, né, alguns embora para comer em suas casas e Isso, ficar o povo embora para apenas casa e quem que sobra? Sobra os 5.000 soldados. os 5.000 que a gente vai trazer aqui também um pouco mais adiante. A galera vai entender. Vamos lá. Agora o pessoal vai entender. Agora vai ficar... Vai ficar bonito, né? Agora sim. Então, o que temos de significativo em relação aos 144 mil escolhidos? Não foram contaminados ou não tiveram contato com mulheres, igual, logo são do sexo masculino. Né? Não faria sentido aplicar aqui criança ou, se não, mulher aqui dentro desse contexto. Não faz sentido. Aí depois ele vai trazer aqui, são virgens, logo não tiveram relações sexuais com mulheres, pois são legionários de Roma. Também não faria sentido aplicar aqui, colocar aqui crianças e mulheres. Seguem o líder onde ele for, logo são como soldados romanos. São primícias. Primícias significa aqueles que dão os primeiros frutos ou prestam os primeiros serviços militares, que faz todo o sentido. Vamos lá. Agora eu vou apresentar... Deixa eu ler essa parte. Pode ler, Mamãe França. Agora eu vou apresentar a parte mais interessante e irrefutável sobre o número 144.000. Preste atenção. Teologicamente, como já proposto por muitos teólogos estudiosos, esse número é muito ambíguo e não faz muito sentido. Preste atenção nesses números que apresentarei a seguir, revelando assim como o próprio nome Apocalipse significa, ou seja, a revelação. Usando como referência o historiador Peter Connolly, em Greece and Home at War, baseado em outro escritor aqui, né, o DJ Goldberg, nos diz que na época, presta atenção nisso aqui, gente, ó, aqui que está a cereja do bolo está aqui, tá? A cereja do bolo está aqui, ó. Presta atenção. Esses autores aqui, que praticamente eles trabalham com assuntos, com livros sobre o exército romano, ele vai dizer o seguinte, ó, na época da revolta judaica, o exército romano de Vespasiano e Tito Flávio consistia em 28 legiões. Isso aqui depois vocês podem pesquisar até na internet, tá, pessoal? Consistia em 28 legiões compostas de 5.500 homens, totalizando 154.000 soldados. Presta atenção nesses números, tá? Depois vocês vão entender. O autor diz assim, ó, na época da revolta judaica, o exército romano consistia em 28 legiões espalhadas pelo império, junto com unidades auxiliares, que seriam aquelas outras tribos lá. Cada legião era composta por cerca de 5.500 homens. Todos soldados profissionais que assinaram contratos com duração de 25 anos, cidadãos romanos, papapá. A gente já explicou também que, dependendo da época, tinha a legião que tinha 5.000, tinha a época que tinha 6.000, mas aqui esse autor ele diz que nessa época tinha 5.500, e isso é um dado muito importante. Então, quando eu falei que a gente foi buscar dados para a gente comprovar a nossa pesquisa, era exatamente isso aqui, tá? Então, a gente sabia que se tratava do exército de Tito, mas como a gente provar isso? Como a gente comprovar? Então, a gente precisava de 2 dados importantes, e isso a gente conseguiu com esses autores. Então, quais são os dados importantes? 28 legiões, 5.500 homens cada, que totalizam 154.000 soldados, presta atenção. A gente escreveu assim, ó, para descobrir esse enigma, é preciso ter em mente que JC e os evangelhos foram criados após a guerra entre Roma e Israel e durante, isso é muito importante, a dinastia dos Flavianos. Se formos em busca de pistas na época da morte de JC, ou seja, no governo de Tibério, não vamos encontrar absolutamente nada. Até aqui sabemos que haviam 28 legiões na época de Tito e Vespasiano. Após a morte de Tito, Domiciano, o irmão de Tito, ele criou mais uma legião em 82, chamada Primeira Minerva. Trajano, que veio depois de Domiciano, ele criou a 30ª, Ulpia Victrix. Ou seja, se ele criou a 30ª e Domiciano criou mais uma logo depois da morte de Tito, isso comprova que
na época de Tito tinha 28 legiões, tá? Então, novamente, aqui está provando que tinha 28, tá? Com 5.500 soldados. Agora, prestem atenção aqui, lá vamos nós novamente para Joséfo, o nosso amiguinho Joséfo, ele está aqui do meu lado, tá, pessoal? Joséfo está muito feliz aqui com a gente, ele está sempre aqui do nosso lado. Muito Tá bom, muito muito feliz, bom. a gente tá mostrando aqui as informações dele aqui, trazendo isso para vocês, tá, pessoal? Agora, para concluir esse raciocínio, vamos para Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, onde o autor nos traz uma informação valiosa, onde relata que, presta atenção, 10.000 soldados romanos morreram em combate contra os judeus. Ele vai dizer assim, ó, pois o número daqueles que foram mortos no combate com animais e foram queimados e lutaram um contra o outro excedeu 2.500. No entanto, tudo isso pareceu aos romanos quando foram assim destruídos 10.000 para ser um castigo abaixo de seus méritos. Então ele está falando aqui dos judeus que foram mortos por animais em combate, né, que eles jogaram os judeus, que todo mundo acredita que eram os cristãos, né, que foram jogados na arena para lutar contra animais e ser queimados. Na verdade, eram os judeus dessa guerra aqui, tá? E Joséfo diz que foram mortos 10.000 soldados romanos, que foi um castigo abaixo dos seus méritos, né? Vamos lá. Beleza. Vamos fazer as contas. Aí, pessoal. 28 legiões vezes 5.500 homens, a gente tem ali 154 mil. Perfeito. Aí a gente, correto? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar os 154 mil homens menos os 10.000 homens. Que morreram aonde? Aonde que morreram os 10.000? Passei batido, meu mano Francis. Pô, Alexandre, você estava... Ah, que você foi arrebatado, né? Ah, foi arrebatado, cara. Os 10.000 morreram na guerra de Roma contra Israel. Na batalha da guerra dos judeus. Eram os santos. 10.000 homens morreram. Sobraram quantos? Aí a gente pega 154 mil homens e diminui por 10.000 homens, a gente tem ali no total de 144 mil homens. É isso mesmo? Pega a calculadora aí para mim. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar aqui, peraí. Pelo amor de Deus, Alexandre ainda vai pegar a calculadora para fazer isso, rapaz. Ah, com Deixa certeza, Deus te mamãe. usar, homem. Vamos lá, pô. Vamos lá, compadre. Pô, vamos lá. Eu não tenho certeza. Se não for, puta, eu tô ferrado agora, hein? Vamos lá. 28 vezes 5.500 é igual a 154 mil, correto? Até aí, ok. Até aí, menos okay. 10 igual a 144 mil homens, compadre. Pô, matemática pura, né, meu mano? Aqui é a razão, né, cara? Qual que é a conclusão? Fala comigo, Francis. Pô, a conclusão é a seguinte. Leia lá, qual que é a conclusão? A conclusão é a seguinte, meu brother. Não, volta lá na tela lá para o pessoal ler lá. A conclusão é a seguinte, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, pô. Tem que botar na calculadora, né, meu mano? O pessoal se desenhando. Não levou a gente a sério, cara. O pessoal não levou a gente a sério. Faz se desenhando. Aí, se desenhando é difícil, imagina se não desenhar, meu mano. Pô, aí fica complicado, né, Scania? Vamos lá. Conclusão. Os 144 mil escolhidos se referem aos soldados de Tito, Flávio e Vespasiano. Eles foram os sobreviventes da guerra contra a besta, que era a religião judaica. Né? Mais uma vez, aí vou repetir, para quem não assistiu o 666, assiste lá que vocês vão, né, ter uma ideia maior a respeito dessa besta, tá? Que foi Israel, Jerusalém, um templo, né, sendo tirado ali por parte de Salomão, na figura lá de reis, tá? Dos 666 talentos de ouro. Vamos lá, hein? Eles eram os quais seguiam o cordeiro, não foram contaminados por mulheres e eram virgens. Ao fim da guerra contra os judeus, os legionários do Cristo romano Tito Flávio, que tinham seus nomes no livro,
foram recompensados cada um de acordo com as suas obras, como o Flávio Joséfo relata em Guerra dos Judeus, no livro 7, capítulo 1. É isso aí, É isso aí, rapaziada. E só para falar para o pessoal, ó, quando fala aqui do livro e que eles foram recompensados com um galardão, isso aconteceu no final da guerra, tá? Eu vou trazer esse texto do Joséfo, onde Vespasiano e Tito sentam num trono de marfim, ou seja, branco. Se Vespasiano ele está sentado, Tito, lógico, está sentado do lado direito, porque ele sempre tinha essa questão do lado direito, o braço direito, né, que era o bem, né, era você tratar de paz com outro exército, sempre dava a mão direita, né? Que inclusive, né, Francis Hitler quando fala ali que o Deus está sentado no trono e JC vai sentado do lado direito, exatamente acontece no livro de Joséfo. Está lá o Vespasiano, que ele se torna divino, tem o filho dele, né? Porque o Domiciano, na verdade, ele não participou da guerra, então ele fica de fora. Então, os únicos que compartilharam do triunfo ali eram o Vespasiano e Tito, né? O filho de Deus era Tito. E o livro, o Joséfo, ele menciona que ele pega um livro onde estão os nomes de todos os soldados que participaram. Logicamente, não estão os 144 mil. Na verdade, ele lê as 4 legiões que participaram da guerra, né? E ele lê o nome dos caras e eles recebem, né, cada um de acordo com o seu posto militar. Esses são 144 mil escolhidos, ok? Vocês acharam que a gente não ia conseguir, né? E é complicado, né, meu mano Francis? Porque a gente sempre aprendeu, né, cara? Que esses 144 mil seriam outras figuras, né? Nunca que imaginaria que os 144 mil seriam ali os soldados, né? Os romanos. Né? Os verdadeiros eleitos ali na figura de Jesus Cristo. Você não consegue. Titus Flávio. Se você trazer isso para os dias de hoje, como que você vai colocar 144 mil? Né? Como que... E aí, principalmente quando você fala que eram homens, né? Por que só homens vão... É uma situação tão difícil, é uma situação tão complicada, meu mano Francis, que se você... Entra aí nos canais aí de preteristas, não vou falar nem de futurista, chega a ser até bizarro, cômico. Mas vamos botar ali os preteristas que são um pouco mais coerentes. Então, como eu estava falando, meu mano Francis, se você analisar, a galera que está assistindo a gente aí, se vocês analisarem, por exemplo, entrar no canal de preteristas, né, no YouTube, agora tem uma porrada de canal, principalmente a galera aí dentro do Evangelho da Graça, você vai ver que quase não vi ninguém falando ali explicitamente de 2 temas, que é o reinado milenar de Cristo, período do reinado milenar, que é o período de paz, né, de 1000 anos, e essa questão dos 144 mil, cara. Porque realmente é uma questão muito complicada, né, de se interpretar, de querer, de dar ali uma lógica, de dar um sentido nessas passagens, tanto por parte do Apocalipse capítulo 7, que primeiro ele vai falar dos 144 mil e depois daqueles que estavam vestidos de branco, que inclusive esses que estavam vestidos de branco são os que participaram também ali da grande tribulação, que vai mencionar o texto lá de 7. E o capítulo 14, que é justamente o que foi falado muito aqui, nessas questões aqui, né? Que aponta bem claro, que deixa bem claro ali alguns pontos por parte dos soldados, né, romanos. As primícias, aqueles que foram comprados. Que foram comprados, uns que souberam tocar ali né? Muito bom, meu mano Francis e meu mano Scania. Muito bom mesmo, cara. A visão realmente é muito fantástica, cara. Faz todo sentido, né? Com as questões históricas aí, com os relatos históricos por parte dos historiadores e com essas pesquisas que vocês fizeram, né? Trazendo aí esses detalhes que somaram bastante, né? Olha, você que está me ouvindo aqui, você quer perceber o Evangelho, quer perceber o Apocalipse, é só você entender que Roma vem para
executar as profecias de Jesus. Então, o filho do homem que Jesus disse que viria, era Tito. Ele veio com o seu exército para derrotar um inimigo, que era o inimigo, eram os judeus. O inimigo era a organização judaica, o espírito revoltoso de sedição dos judeus. Esse é o inimigo desta literatura chamada Novo Testamento. Então, se você ir lá encontrar a palavra besta que vai lutar contra Jesus, não pode ser Roma. Ali são os judeus. Se você encontrar besta, a primeira besta, a segunda besta, a Quemédia do mar, a Quemédia da terra, anticristo, falso profeta, tudo isso aí, Satanás, demônio, doente, tudo isso aí está se referindo a algo ligado aos judeus, ou seja, o seu processo político, ou o seu processo religioso, ou o seu templo, ou os seus símbolos, como a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque não estava dando frutos. Figueira era um símbolo de Israel. Os figos eram os israelitas. Então, é o tempo todo Jesus se dirigindo contra as lideranças judaicas. Eu não estou aqui falando dos judeus. Eu sou descendente de judeu. Eu estou falando de uma literatura que usou a religião judaica da época, injetando, contaminando essa religião pré-existente com um vírus. Ou seja, Jesus Cristo é um vírus que foi injetado no sistema, no software do sistema da religião judaica, através do hacker chamado Joséfos Flávios, a mando de quem? Dos flavianos, ou pelo menos com a sua aquiescência, com a sua chancela, com a sua anuência, com o seu consentimento. Então, Joséfo estava ali, evidentemente, pagando aos flavianos o fato deles terem poupado a vida do Joséfo e terem adotado o Joséfo. Ele estava ali pagando isso. Então, ele era um grande interessado em fazer isso. E fazer aquilo que Roma já tinha feito, que é sincretismo. Roma tem histórico em sincretizar a religião dos outros povos. Tem histórico, já tem precedente. Por que não faria isso com os judeus? Portanto, essa prática é uma prática característica dos romanos, e com a chancela deles e com a anuência deles foi que Flávio Joséfo, o grande hacker, criou o vírus chamado Jesus para contaminar, para infectar o software chamado religião judaica. Então, é uma briga entre o bem e o mal. O bem é Roma, por isso que Roma é exaltada no Novo Testamento. O bem é Roma. E o mal são as lideranças judaicas, exceto aquele pequeno povo que Jesus conseguiu cooptar, convencer, converter. Estes novos convertidos, eles deixaram de ser judeus. É por isso que eles nasceram de novo. Quando nasce de novo, eles deixaram de ser judeus biológicos para nascer espiritualmente para Cristo. Não há mais distinção entre judeu e não judeu, entre israelita e não israelita, entre gentil, entre goim e aqueles que nasceram na região como integrante do antigo povo de Deus. Não há mais distinção, a Bíblia fala isso. Deus não faz acepção de pessoas, por isso todos indistintamente nascem de novo, são convertidos. Jesus explicou isso para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não consegue. Por quê? Porque ele vai deixar as suas origens, deixar as suas práticas antigas, deixar de ser escravo da lei e, a partir de agora, passa a ser escravo de Cristo. Este sim é a videira verdadeira. Este sim é a oliveira verdadeira. E é nesta oliveira, que os ramos são injetados, tanto aqueles naturais, os ramos naturais, que são os judeus, porque eles são naturais, quanto aqueles que vêm de fora, aqueles que vieram dos gentios. Agora não mais existe essa acepção, porque todos estão na oliveira verdadeira, que é Jesus. Então, esse Novo Testamento é uma briga, é uma disputa, é uma guerra. Por que que o Apocalipse vai ser exatamente uma guerra? Por quê? Porque houve uma guerra verdadeira, que é a Guerra de 70. E é o bem contra o mal. Na boca de Jesus, o bem é o Filho do Homem. E o mal é tudo aquilo que está ligado à religião judaica. Viu uma besta, viu um falso profeta, viu um anticristo, viu a besta que vem do mar, viu a besta que vem da terra, viu uma grande prostituta, viu isto.
está ligado a isso, meu amigo, tenha certeza. Nessa literatura está se referindo à religião judaica. Mas é isso aí, rapaziada. Estamos juntos aí. Muito obrigado aí, meu mano Scania, que mais uma vez aí entrou para poder somar com a gente aí nesse entendimento. Meu mano Francis também. A galera, tá? Agradecer a galera do chat aí que cooperou. Como sempre, aí tá aí nos dando força, né? Apoiando aí o nosso trabalho. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos vocês. Mais uma live finalizada aí, tá? E a gente vai trazer a próxima live aí na quinta-feira. E como sempre, eu deixo uma prévia, né? Para vocês ficarem por dentro do que vai ser tratado, do que vai ser falado antes. Tá bom, galera? Um grande abraço para todos vocês. Fomos que fomos, estamos juntos. E é isso aí, e misturado. Um grande abraço a todos. É isso aí.